Olá, seja bem-vindo ao nosso devocional diário. Hoje estudando Malaquias 2, que é um texto que adverte diretamente a nós. Eu sei que meu público aqui é majoritariamente líderes de ministério infantil, porque esse é o foco do meu canal, mas a palavra de Malaquias é para qualquer pessoa que exerça liderança. E se a gente for pensar, em algum momento da vida, todos nós exercemos liderança sobre alguém. Seja sobre um filho, seja sobre um irmão, seja sobre uma criança que cuidamos, seja sobre alguém no trabalho, nós sempre, em algum momento da vida, exercemos liderança. E esse capítulo fala diretamente para nós sobre o perigo de instruir alguém de maneira errada e a responsabilidade que temos quanto a isso. Então, vamos ouvir o que Deus tem falado para nós. Nós temos feito esse estudo utilizando essa Bíblia, que é uma Bíblia de estudo esquematizada. Meu objetivo com esse devocional não é apenas ler a Bíblia, não é apenas passar uma mensagem. O intuito principal desse devocional é aprender, é estudar a Bíblia. Por isso nós estamos fazendo bem devagar, capítulo a capítulo, estudando realmente cada parte, entendendo as figuras de linguagem. Esse é o objetivo desse devocional. Se você quer ter esse estudo profundo, aprofundado de toda a Bíblia, continua me acompanhando, segue o canal, ativa o sininho, curte os vídeos, para que todos os dias o YouTube te entregue esse nosso devocional e a gente siga junto essa jornada. Então, eu tenho utilizado essa Bíblia de estudo esquematizada porque ela tem a leitura e tem também a explicação do texto. Porém, eu recebi a sugestão de que nós usássemos uma linguagem mais simples, porque essa língua aqui é Almeida Ara. Essa aqui é Almeida Revista e Corrigida, então ela é uma linguagem mais complicada. Para a leitura, eu estou utilizando essa Bíblia, NTLH, que é na linguagem de hoje. Então, vamos fazer a leitura nessa e depois a gente lê a explicação da Bíblia de Estudo Esquematizado. E depois eu ainda faço uma anotação do que eu entendi do capítulo, do dia, e a gente lê junto como um resumão de tudo que a gente entendeu. Então, vamos ao nosso estudo? Capítulo 2. O Senhor Todo-Poderoso diz: Sacerdotes, eu estou falando com vocês. Se não obedecerem ao meu mandamento e se não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei tudo que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoei, porque vocês não resolveram me honrar. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. E além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. Assim vocês saberão que eu estou dando esta ordem a fim de que a minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, não seja quebrada. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Na aliança que fiz com eles, eu lhes prometi vida e paz. Fiz o que tinha prometido para que eles me respeitassem, e de fato eles me respeitaram e temeram. Ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo, faziam o que é certo e ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo, e os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que fiz com os sacerdotes. Por isso eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite, pois vocês não me obedecem e, quando julgam causas, não tratam a todos com justiça. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Aí entra outro tópico, a desobediência do povo de Israel. Versículo 10. Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não somos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então enganamos uns aos outros, desprezando assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? O povo de Judá tem sido infiel a Deus e o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama e os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Existe outra coisa que vocês fazem. Gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem. Cada um de vocês pergunta, por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher, pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: Eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher.
Eu estou olhando aqui, gente, eu vou ler até o capítulo 3, no versículo 5, porque é uma perícope, é um trecho que começa no 2 e termina no 3. Então, eu vou ler essa perícope completa, amanhã a gente vai do 6 em diante. O dia do juízo. Vocês falam demais e o Senhor está cansado de toda essa conversa. Mas vocês ainda perguntam: como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizerem assim: o Senhor Deus pensa que os que fazem maldade são bons, e de fato Deus gosta deles. Ou então vocês perguntam: onde está o Deus justo? O Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Repetindo, o Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim, eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então, as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam. Isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores, os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. Então, aqui tem uma seleção de pecados que Deus condena. Agora, então, a gente vai ler a explicação que esta Bíblia fornece. Então, eu vou botar aqui. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Deus, então, focou suas admoestações nos sacerdotes de Israel. Admoestações é a bronca que Deus está dando nos sacerdotes de Israel. Deus coloca aqueles que lideram e ensinam seu povo em um patamar superior, veja Tiago 3:1, devido ao seu conhecimento e responsabilidades suplementares, ou seja, os líderes sabem mais, espera-se que o líder saiba mais do que o liderado. Deus disse estar trabalhando contra esses sacerdotes, tentando ganhar a atenção deles. Contudo, eles não se arrependeram nem prestaram a honra que lhe era devida a Deus. O livro de Malaquias 2, do 10 ao 16, mostra que a infidelidade dos sacerdotes tinha afetado toda a nação. Ou seja, esses sacerdotes eles estudavam e interpretavam a lei. Então, eles deveriam ensinar o povo de maneira correta, eles não estavam fazendo isso, e aí a gente vai ver nos próximos versículos que o povo estava se conduzindo de maneira errada, estava pecando, porque eles não ensinavam as leis corretamente. Inclusive, quando ele usa essa figura de linguagem, dizendo que Deus ia jogar o excremento dos animais que eles ofereciam no altar em cima deles, ia jogar eles no lugar onde esses excrementos deveriam ser jogados, Deus estava dizendo que eles se tornaram tão desprezíveis quanto as fezes daqueles animais que eles sacrificavam no altar. Que nós, como liderança, tenhamos muito cuidado com o que temos ensinado, e nós temos que ter o cuidado de aprender, de fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje, e estudar a Bíblia, para não ensinarmos coisas erradas para as nossas crianças, nós que somos líderes de crianças, e você que também é líder de adolescente, de adulto, tenha cuidado com o que ensina, se aprofunde em tudo que você for falar e passar para os seus liderados, porque desagrada demais a Deus quando a gente ensina algo errado. Então, no capítulo 2, do 4 ao 8, nenhuma passagem do Antigo Testamento registra os detalhes da aliança entre o Senhor e a tribo de Levi. Inúmeras passagens deixam claro, todavia, que os levitas eram especialmente separados para o serviço do Senhor. Há também referências à aliança do Senhor com Levi. 2:11. O casamento com mulheres estrangeiras era uma tentação contínua e um pecado comum para os israelitas. O problema não era racial. Por exemplo, de acordo com Josué 6:25, Raabe, a prostituta cananeia, passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Pelo contrário, o problema era que as mulheres estrangeiras adoravam ídolos e afastavam os seus maridos da adoração ao Senhor, o único e verdadeiro Deus. Esdras trabalhou para acabar com essa prática após os exilados retornarem à Babilônia. Está em Esdras 9:10. Entretanto, o arrependimento do povo era passageiro, e quando Malaquias escreveu o livro, a prática havia retornado. Muitas vezes a gente lê achando que Deus realmente não queria que Israel se misturasse com os povos pagãos por misturar a raça, né? Por
por ser uma etnia diferente. Mas hoje eu já aprendi aqui uma coisa diferente, que não era este o problema. O problema é que o povo se juntava com essas outras etnias e, ao invés da etnia passar a fazer parte do povo de Israel, passar a aderir aos costumes, às leis do povo de Israel, à lei de Deus, o povo de Israel que se contaminava. Então, por isso, Deus instruía que não houvesse esses casamentos. E o problema aqui era maior ainda porque os israelitas estavam abandonando as suas esposas, pedindo o divórcio das suas esposas para se casarem com mulheres estrangeiras. E eu dei uma pesquisada sobre isso. Eles faziam isso por vantagens comerciais, por ser casamentos mais vantajosos. E não necessariamente por amor a outras mulheres. Então, assim, era um pecado realmente nojento cometido pelo povo de Israel. Tem se tornado muito popular o divórcio, as pessoas têm se tranquilizado demais com a questão do divórcio e a gente precisa retornar ao ensinamento de que isso não é natural, não é bom, não faz bem e não agrada a Deus. É claro que há exceções, assim como a própria Bíblia abre exceções para o divórcio, mas é exceção, não é regra, não é para se tornar costumeiro, rotineiro. Então vamos adiante. Hoje eu estou meio falante, hein? Coração Santo, 2:12. Crescer na igreja exige mais do que um ritual religioso, seja o ritual do Antigo Testamento, frequência regular na igreja, estudo bíblico ou jejum e oração. Muitos homens de Israel tinham se casado com mulheres estrangeiras e toleravam a idolatria delas, embora esses homens aparentemente continuassem a levar ofertas ao Senhor, como se nada estivesse errado em sua família. Entretanto, Deus disse que as ofertas hipócritas deles não os faziam santos aos seus olhos. Existem áreas em sua vida em que você está ignorando a ordem clara de Deus? Não pense que ir para a igreja, dar ofertas, fazer oração, suaviza suas ações. Deus chama você para entregar-se por completo a Ele. Faça de Deus o Senhor de toda a sua história. Não retenha área alguma. Então, está bem explicado. 2:15-16. Deus claramente reafirma o que é casamento. Um homem e uma mulher tornando-se um. Deus odeia o divórcio e quando nos casamos devemos permanecer fiel ao nosso cônjuge e romper essa aliança somente em casos de imoralidade sexual ou abandono. Então, é o que eu falei antes. Essas são as exceções e a vontade de Deus. 2:16. A desobediência a Deus leva ao rompimento dos relacionamentos. No caso dos israelitas, levou ao rompimento de relacionamentos uns com os outros, o divórcio, e com Deus, o divórcio espiritual. O livro de Efésios 5:21-23 indica que o casamento é um retrato do nosso relacionamento com Deus. Como seu relacionamento com Deus reflete em seu casamento ou em seus relacionamentos mais íntimos? Positivo ou negativamente? Você trata a Deus da maneira como trata aqueles a quem mais ama? Bons relacionamentos devem ser preservados e nutridos com o tempo, esforço e, mais do que isso, com amor. Preserve seu casamento com Deus com o mesmo vigor, se não mais, que preserva os seus relacionamentos humanos. Importante. E agora aqui a explicação do 3, do 1 ao 5, que nós lemos. Você pode experimentar ler casualmente a Bíblia ou lê-la de modo aleatório. Porém, isso é tão sensato quanto brincar com uma faca afiada. Você deve tomar cuidado ao abrir a Bíblia. Não é o que você espera. O texto de Hebreus 4:12 explica que a palavra escrita faz o que o mensageiro da aliança na profecia de Malaquias fazia. Revela o nosso pecado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós tratamos a Bíblia com casualidade, lendo-a de modo aleatório. Tratamos a Bíblia como um livro escolar, bom para estudar e passar em um eventual questionamento espiritual. Mas para nada mais? De qual maneira o tratamento que você dá à sua Bíblia revela sua condição espiritual? Uau! Exatamente o que a gente falou na introdução do vídeo, o que eu tenho falado em todos os devocionais até agora. Deus quer que a gente estude a palavra, que a gente absorva a palavra. E não é só sobre entendimento intelectual, é sobre absorver e viver. Aqui ele ainda vai fazer uma explicação melhor do versículo 1 do 3. No Antigo Oriente Próximo, antes de um rei entrar na cidade, um mensageiro chegava para anunciar a chegada dele e preparava a cidade para sua entrada. Uma leitura minuciosa deste versículo mostra que o mensageiro da primeira sentença e o mensageiro da aliança na terceira sentença não são a mesma pessoa. O primeiro mensageiro preparará o caminho para o segundo. O texto de Mateus 11:10 diz-nos que João Batista era o mensageiro que preparava o caminho para Jesus. Em Malaquias 3:2-4, há a indicação de que o mensageiro da aliança purificará a nação e julgará e trará mudança espiritual. Esses papéis vão além das atividades de João Batista
e foram alcançadas pela obra de Jesus, o Messias. Então, aqui no capítulo 3, nesse comecinho, ele anuncia João Batista e anuncia a Jesus. Diz que vai vir um mensageiro que vai preparar o caminho. Ó, eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Virá o seu templo e quem... Ai, gente, peraí. Então, então, no comecinho que eu já até marquei, quando o profeta anuncia a chegada de alguém que vai preparar o caminho, ele está anunciando a João Batista, preparará o caminho diante de mim, de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais. E aí ele já começa a anunciar Jesus, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a partir daqui, ele já está falando de Jesus. Vou ler de novo esse versículo. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Ponto, vírgula. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais. Então, daqui ele já está falando de Jesus. A partir daqui ele já está falando de Jesus. Eu até marquei errado aqui, vou corrigir. Essa outra cor por cima. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E assim segue. Então, é tão lindo, né? Ver como que Jesus é sempre anunciado no Antigo Testamento. É uma coisa que eu tenho feito, inclusive, uma série aqui no canal falando sobre isso. A série é Onde está Jesus na História? O intuito é treinar a liderança para encontrar Jesus em todas as histórias. Mesmo que você não seja um líder de criança, eu indico que que assista a esses vídeos, porque ali eu explico, eu mostro Jesus nas histórias do Antigo Testamento. É lógico que não todas, não vou ter tempo para isso, mas já vai treinar o seu olhar para passar a enxergar Cristo no Antigo Testamento. E isso é muito importante nos nossos ensinamentos. E é isso, gente. Está feita a leitura, a explicação, já falei demais hoje. E agora eu vou fazer as minhas anotações aqui na agenda e eu volto para ler esse resumão para vocês. O capítulo 2 começa com as admoestações de Deus aos sacerdotes, ou seja, a liderança espiritual, deixando claro que esta deve conhecer as leis e instruir o povo de maneira correta. Diz que o povo estava caindo em erros, em pecados, por serem mal instruídos, e isso seria cobrado da liderança, que é comparada ali ao esterco de animais dos sacrifícios. Dando exemplos de pecados e admoestando nesse sentido, o capítulo cita o divórcio como abominável a Deus, e mais à frente no capítulo 3, outros pecados são citados: feitiçaria, adultério, roubo, exploração dos necessitados, de estrangeiros. Deus exige coração santo mais que sacrifícios. Deseja que restaurem seus relacionamentos com Deus. E, para finalizar, o capítulo 3, do 1 ao 5, Deus anuncia a vinda de João Batista e de Jesus como purificador da nação e juiz. E é isso, hoje, assim, me senti muito tocada realmente por esse devocional. Quanto ao estudo da Bíblia, me sinto feliz por eu já ter tomado essa iniciativa, mas eu tenho certeza absoluta de que não fui eu, que esse desejo não veio de mim, que é Deus agindo através do seu Espírito Santo na minha vida, me instruindo a buscá-lo mais, com mais prazer e com mais vigor, com mais desejo de aprender e de absorver, de viver o que eu tenho lido aqui. Que seja assim com você também. Deus nos abençoe, vamos às nossas orações e que tenhamos um excelente dia.